Olá, eu sou Marcos Marcionilo e vou conversar agora com Wilson Leffa a respeito do livro Redes Sociais e Ensino de Línguas, o que temos de aprender. É um livro organizado pelo próprio Wilson Leffa em colaboração com Júlio Araújo. O livro traz também a presença, como autores convidados, de vários importantes pesquisadores no cenário dos estudos linguísticos no Brasil. O tema das redes sociais vem adquirindo cada vez maior densidade, especialmente quando se pensa no ensino, e neste caso, no ensino de línguas. Wilson Leffa vai tratar das redes sociais na conversa a seguir e vai trazer muitos elementos de reflexão para os que nos assistirem. Wilson Leffa é doutor em Linguística Aplicada pela Universidade do Texas e pós-doutor pela Universidade de Bristol. Depois de ter trabalhado e pesquisado durante muito tempo na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, ele é atualmente professor titular do Programa de Pós-Graduação em Letras pela Universidade Católica de Pelotas. No vídeo a seguir, vamos ouvi-lo com tudo o que ele tem a nos dizer para nos inquietar. Um bom vídeo para todos vocês. Wilson, seja muito bem-vindo. Vamos conversar hoje sobre o seu livro organizado em colaboração com o Júlio Araújo, Redes Sociais e Ensino de Línguas. Seja bem-vindo a essa nossa conversa. Tá bom. É um prazer muito grande e a honra é nossa. Eu e meus colegas e todas as pessoas que conheço, um dos nossos sonhos é publicar na Parábola. E nós temos assim um carinho muito grande pela Parábola, né, mais do que qualquer outra editora, pelo trabalho profissional, pelo respeito com os autores. Então, assim, é uma satisfação muito grande participar dessa entrevista, e é uma satisfação maior ainda ter conseguido chegar até a Parábola. De certa maneira, é quase que o topo, pelo menos da minha carreira, chegar na Parábola. Tá? Mais do que outras editoras, sem querer puxar, sem querer fazer muita rasgação de seda. Né? Então, é uma satisfação muito grande, realmente. Muito bem, nós estamos conversando agora sobre redes sociais e ensino de línguas. O que temos de aprender é um livro que nós lançamos este ano e que tem sido muito bem aceito pelos nossos leitores. Wilson, qual foi o objetivo que guiou você e Júlio Araújo na preparação, na organização e, finalmente, na publicação de redes sociais e ensino de línguas? O que temos de aprender? O que nós temos de aprender? Então, o que temos que aprender é que ciência é ciência publicada. Ciência não é um trabalho individual de investigação que se encerra com a análise dos dados coletados, não é? Assim, é possível fazer isso, é possível investigar sem publicar, mas isso não é ciência, isso é sonegação do conhecimento, sonegação do saber. Tá? Porque a palavra ciência tem vários significados, tem várias acepções. E o principal significado de ciência é dar ciência de uma coisa que sabemos, não é? Dar ciência, mostrar aos outros o que fazemos. Tá? Isso sempre foi verdade. A teoria da relatividade de Einstein é ciência porque foi divulgada e temos ciência dela. Então, isso vale também para os estudos da linguagem. Saussure, Benveniste, Bakhtin, qualquer coisa da qual não temos ciência, não é ciência. Não é? Eu gostaria, então, de começar com esse esclarecimento. E se isso é verdade, se essa necessidade de ciência tradicional é ainda mais verdade na ciência atual, quando vivemos em uma sociedade em rede. Tá? Então, foi esse o principal motivo que nos levou
a procurar a parábola, a divulgar. Então, o nosso motivo é divulgar o que fazemos dentro do nosso grupo de trabalho. Não é um círculo de Bakhtin, ou nem o círculo do Araújo, ou o círculo do Lefa. Não é nem mesmo um círculo. Um círculo é uma coisa que se fecha. Nós não somos um círculo que se fecha, somos mais uma rede que se abre. Tá? Então, esse foi o principal objetivo. Né? Tivemos a sorte de encontrar a acolhida da parábola. Tá? Não poderia ter sido melhor. E era isso que eu gostaria de começar dizendo. Eu gostaria de dizer que neste livro, além do Júlio Araújo e do Wilson como organizadores, nós temos a participação de pesquisadores de destaque no cenário dos estudos linguísticos no Brasil. Nós temos Raquel Recuero, Marcelo Elcuri Busato, Júlio Araújo, Vera Lúcia Menezes de Oliveira e Paiva, que também é uma autora que finalmente faz parte do nosso elenco de autores na Parábola Editorial, Luiz Fernando Gomes, Kíria Finardi e Maria Carolina Portino, Rodrigo Aragão e Iquiane Dias, Janaína Weisheimer e Diago César Leandro, Wilson Lefa, que tem um capítulo sobre redes sociais ensinando línguas como antigamente, Rafael Vetromili Castro e Kathleen Simões Ferreira, Fabiana Comeso e Raquel Von Rath Arroio. São esses os autores que tratam em nosso livro das redes sociais. Wilson, o que são então as redes sociais? Essa foi uma das nossas preocupações, entre outras no livro, definindo o que é rede social e o que se pode fazer com elas e o que se pode ensinar com elas. Então, a rede, o que é uma rede social? Uma rede é um conjunto de nós, eu gostaria de definir assim, uma rede é um conjunto de nós que se ligam entre si por fios. A ênfase não está no nó em si, mas no que passa entre um nó e outro. Tá? São as relações. E isso é o que interessa. Essas relações entre um nó e outro podem ser de poder e de controle. O poder está no nó, reside no nó, mas esse poder só pode ser exercido quando o nó faz a conexão com outros nós. Há uma diferença importante entre rede e hierarquia. Hierarquia é um sistema vertical. O poder vem de cima para baixo. Já a rede é diferente. A rede é um sistema horizontal. E o poder se distribui horizontalmente entre os nós. Eu não posso também ser ingênuo a ponto de achar que esses nós se distribuem igualmente. Tá? Isso seria realmente ingênuo. Eu até diria ingênuo, mas não muito. E o poder depende do número de conexões de um nó. Quanto mais conexões um nó possui, mais poder ele tem. Não é? Então, alguns acham que quando um nó tem um grande número de conexões, o poder se dissipa e enfraquece as relações. Eu acho que não. Eu posso ter uma relação mais intensa com uma pessoa que tem um número imenso de conexões do que com outras pessoas que podem ter uma ou duas conexões apenas. Tá? Então, isso é uma questão que eu acho importante. E há vários tipos de rede. Não é? Nós temos redes técnicas, sociais e monádicas. Uhum. Monádica é a mais difícil de entender, mas eu já vou explicar. Uma rede técnica é fácil de entender, né? Temos rede elétrica, rede telefônica, etc. O nó é o ponto onde os fios se entrelaçam. Né? Uhum. Às vezes pode ser um pouco mais complexo, mais do que um simples entrelaçamento de fios. Pode ser uma central telefônica, esse nó também pode ser um computador. Tá? Já
Uma rede social pode ser basicamente entendida como aquela em que o nó é ocupado por uma pessoa, é ocupado por um ser humano, ou até por um grupo pequeno às vezes. Então, as pessoas fazem coisas, atuam, são agentes. Tá? Elas podem iniciar e transformar uma ação. E, finalmente, nós temos, então, as redes monádicas. São redes em que os nós podem ser ocupados tanto por pessoas como por objetos. Não é? Ou seja, quer dizer, um nó ocupado por uma pessoa pode interagir com outro nó ocupado por outra pessoa e também interagir com outro nó ocupado por objeto, assim formando uma rede de humanos e não humanos. O refrigerador, por exemplo, pode ser um nó. Ele pode avisar ao dono da casa o que precisa comprar quando vai no supermercado. Tá? Então, é isso que nós investigamos. E essas redes monádicas, assim, já é algo que está começando a acontecer. É o que acontece agora, por exemplo, quando nós falamos da internet das coisas, não é? Então, são tudo isso que a gente está, teoricamente, do lado teórico, investigando no livro. Os tipos de redes, como eu disse, redes técnicas, redes sociais e redes monádicas. Eu acho que, parte teoricamente, é isso. Né? O que é rede? Então, rede é isso aí. Perfeito. A sua ilustração das várias redes possíveis nos leva a pensar o seguinte: o livro se propõe tratar de redes sociais em relação com o ensino de línguas. Como é que nós vamos, então, tratar de ensino de línguas nesse mundo enredado que você acabou de descrever e que parece um cenário que, mesmo sendo o cenário atual, é absolutamente futurista? Como é que nós vamos inserir nesse novo universo que vocês pesquisam o ensino de línguas, de modo a trazer professores e alunos de graduação a utilizar redes sociais em suas atividades futuras ou atuais de ensino? Então nós temos assim a primeira pergunta, né? O que os professores podem aprender? A primeira coisa que temos a aprender é que a tecnologia não é uma panaceia. A tecnologia não resolve tudo. Tá? Não basta criar um grupo secreto no Facebook e achar que a sala de aula vai se transformar em um sucesso. Tá? Achar que o sucesso está garantido apenas por essa questão. Então, não se trata de usar ou não usar a tecnologia. Trata-se de como usar a tecnologia. Temos que saber o que a tecnologia pode e não pode fazer. Como ela pode facilitar e talvez ampliar o trabalho do professor. Tá? Temos aqui uma palavra meio complicada, se chama affordance. O que é affordance? Affordance é o que a nova tecnologia, que affordance, digamos assim, que affordance a nova tecnologia traz para as redes sociais. Não é? Para entender a affordance, eu hesito sempre entre potencialidade, virtualidade. É muito complicado traduzir exatamente affordance. É um tipo de propiciamento de condições que a tecnologia oferece, que é mais ou menos, que no fundo já é uma coisa antiga na área da educação. Ensinar é propiciar condições, é usar esse agora o affordance da tecnologia. Então, como ela pode facilitar, como eu disse, e talvez até ampliar o trabalho do professor? Usar uma rede social para mostrar um arquivo em PDF com perguntas para o aluno responder não faz sentido com os recursos atuais do computador, das redes sociais e da internet, não é? Então, se eu usar uma rede social apenas para isso, para, de certa maneira, trazer aquilo que já fazemos na sala de aula, eu entendo que estamos usando o computador como se eu fosse usar um computador para matar um mosquito, por exemplo. Né? É um desperdício muito grande.
Então, a força trazida pelas redes sociais é a possibilidade de interação, né? Que pode ser intensificada, que pode ser ampliada através justamente das redes sociais. O que os alunos podem aprender? Que as redes sociais podem ser usadas para a aprendizagem. Às vezes o aluno não tem a noção disso, ele não tem essa noção, tá? E na minha experiência com alunos, eu tenho percebido que eles separam uma coisa da outra. Eles podem achar que o Facebook é um espaço só deles, que não pode ser institucionalizado. Usar uma rede social na sala de aula seria uma invasão do espaço deles, né? Então, para dar certo, o professor tem que saber como administrar tudo isso. E é também isso que nós mostramos no livro. Perfeito, mas me parece, você me corrige se eu estiver errado, me parece que às vezes parte da escola também há uma resistência muito grande ao uso de redes sociais, ao uso do Facebook, por exemplo, nas atividades, de modo que a gente ouve falar de tantas escolas que exigem que os alunos desliguem os seus smartphones ao entrar na sala de aula. Nós estamos, parece, num momento de transição entre o conhecimento e a utilização e a reserva diante de algo que ainda parece um pouco desconhecido. A resistência sempre faz parte da introdução, da inserção de uma nova tecnologia na educação. Eu me lembro, é uma coisa que eu já falei em vários lugares, quando se criou a imprensa e os livros ficaram baratos, houve uma resistência de alguns professores e de alguns sindicatos contra o uso do livro nas escolas, porque era visto aquilo como uma concorrência com o trabalho do professor. Se o conhecimento está no livro, achava-se na época, o que o professor vai fazer? Provavelmente o professor vai até perder o emprego. Então, de certa maneira, isso é uma coisa que se repete, é uma coisa que a gente entende, e é uma coisa também que eu entendo, assim, que nem tudo que é novo é bom. Tem muita coisa que não há necessidade, mas tem outras que vieram para ficar. Então, o desafio, às vezes, é saber o que veio para ficar e o que é apenas novidadoso, nada atrás, não é? E essa é uma decisão que a gente vai ter que tomar ainda. Mas essa resistência é natural. Eu não vou ser um propagador também das redes sociais, eu vou ser, assim, um interessado. Eu já usei rede social nas minhas aulas. Eu acho que, uma vez que a resistência não é só do professor, a resistência, às vezes, também é do aluno. Como eu disse, eles podem se sentir invadidos na sua privacidade, no seu espaço, porque até então eles tinham usado rede social para outras atividades que não fossem atividades relacionadas com a educação. Mas você colocou muito bem. Eu acho que a gente está num período assim de mudanças, de transformação, realmente. Perfeito. E já que estamos falando do nosso livro, Redes Sociais e Ensino de Línguas, certamente muitos dos que estão nos vendo vão se perguntar como é que foi realizada a escolha dos autores, dos pesquisadores que têm textos publicados nesta obra. Como é que vocês chegaram ao elenco de autores que eu relacionei ainda há pouco? É resultado de um grupo de trabalho em linguagem e tecnologia da ANPOL. ANPOL é a Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Letras e Linguística. Tá? Esse livro é um trabalho de 2 anos de pesquisa, com debates, a princípio à distância, e depois presencialmente, com mais debates. Então, foi desses encontros presenciais que decidimos reunir os trabalhos, desse encontro presencial, decidimos reunir os trabalhos em um livro. E, a partir daí, mais uns 9 meses de gestação, não é? Houve mais discussão, houve, inclusive, alguma seleção, alguns trabalhos dos cerca de 15 trabalhos ou 16 que foram elaborados, 11 foram aceitos, outros 4 não, achamos que não destoavam um pouco, tá?
Então, e o desafio qual foi o nosso desafio? O desafio foi produzir um texto que fosse, ao mesmo tempo, que fosse científico, mas sem cair no academicismo, né? Que fosse um texto de leitura fácil, mas com conteúdo, trazendo novidades, tanto para o pesquisador da área, como para as pessoas que não são da área, mas que têm interesse no assunto. Tá? Então, essa é basicamente a história, a gestação do livro, né? É um trabalho de grupo, agora transformado em texto. É verdade, eu posso testemunhar que a edição desse livro foi um processo muito rico, porque geralmente, diante do compromisso de alguns organizadores de coletâneas com os autores ali presentes, às vezes há uma certa resistência em editar esse texto no sentido justamente mencionado por Wilson ainda há pouco. De modo que o texto resultante seja um livro com meada, com fio de meada, que interesse a um público mais amplo do que ao público de especialistas. É sempre essa a nossa ambição. E, ao mesmo tempo, fazer um livro que interesse aos especialistas. Mas, diante disso, Wilson, que diferenciais traz redes sociais e ensino de línguas, o que temos de aprender, se comparado aos livros já existentes sobre o impacto das redes sociais no ensino de línguas? Já existe bastante coisa publicada, até sobre redes sociais não tem muito, mas sobre o uso da tecnologia tem bastante coisa. Então, aqui nós partimos daquilo que já sabemos para alcançar o que ainda não sabemos, tá? Então, o que nós já sabemos? Que as redes sociais refletem a sociedade, reproduzem os valores da sociedade, reproduzem aspectos positivos e negativos, tá? Para os otimistas, apenas os valores positivos, como, por exemplo, a solidariedade, o compartilhamento do conhecimento, mas também há aspectos negativos, e esses valores também são destacados um pouco pelos pessimistas, né? Como a questão, por exemplo, da violência, é uma questão que tem preocupado bastante. Tá? O mais importante é que as redes sociais não apenas reproduzem a sociedade, mas também podem modificar a sociedade. Uma outra sociedade é possível. Nós dizemos assim também, né? Um outro mundo é possível. Então, esse é também um aspecto que nos interessa. Tá? Sonhando um pouco, as redes sociais são instrumentos que podemos usar para tornar o mundo melhor. Várias gente já estão começando a dizer isso, usando não só as redes sociais, usando games, etc. Então, há também essa outra visão. Nem tudo é negativo. Há também um aspecto positivo. Bom, para isso, para tentar essa mudança, nós temos primeiro que entender as redes, não é? O livro aprofunda esse entendimento, trazendo, por exemplo, o conceito sofisticado de ator-rede. A agência, já um pouco do que eu falei antes, a agência não está mais restrita aos seres humanos. Ela expande-se também para os objetos, para o que eu falei antes, a internet das coisas. Das coisas. Então, é uma visão mais profunda. Mas o livro vai além também, oferece instrumentos que o leitor pode usar para verificar o que está acontecendo nas redes sociais. Quais são as tendências na atualidade? Acho que o novo mundo está surgindo. Né? Nós pensamos bastante e realmente eu acho que o novo mundo está surgindo. Um mundo em rede é um mundo diferente do mundo hierárquico, como eu já falei. No fundo, na hierarquia, o conhecimento vem de cima para baixo,
do professor para o aluno. Agora, essa coisa está mudando. Esse conhecimento também não vai haver aqui assim, uma simples inversão. Não, agora o conhecimento não é mais do professor para o aluno, agora o conhecimento é do aluno para o professor. Também não. Eu acho que há aqui um compartilhamento e aquela ideia da horizontalidade de novo. A ideia de compartilhar, tanto o professor compartilha conhecimento com o aluno, constrói junto com o aluno, ao mesmo tempo que o aluno também compartilha conhecimento que ele traz para o professor. E essa distribuição, eu acho que é uma questão importante. Acho que é um mundo assim, as redes sociais estão mostrando que está na hora também de valorizar o senso comum. Existe uma sabedoria muito grande. Eu acho que existe uma sabedoria nas massas, existe uma sabedoria no povo. Alguns falam de conhecimento subterrâneo, talvez um conhecimento que vem de baixo para cima, mas mais uma vez eu não gosto muito dessa ideia também. Eu prefiro aquela ideia do compartilhamento horizontal. Mas levando em consideração o senso comum, a valorização do senso comum. Então, isso seria, assim, uma contribuição teórica do livro, né? Mas há também uma contribuição prática, inclusive para a sala de aula. O conhecimento não pode ser mais construído de cima para baixo, do professor para o aluno, como eu disse, né? Hoje o aluno, em alguns aspectos, sabe mais do que o professor, que bom, não tem problema, ele vai compartilhar isso com o professor e com os colegas, né? Então, eu acho que essa é uma contribuição, ensinar, trazer sugestões de como construir esse conhecimento horizontal. Não é? Eu acho que seria isso. Então, esse é o ponto em que a gente vai, eu sinto que a gente vai além do que já existe. A contribuição teórica e a contribuição também no mundo prático. Você dizia ainda há pouco que as redes sociais, de certo modo, replicam o que nós temos na sociedade. A virtualidade reproduz a realidade ipsis literis? É uma boa pergunta. Então, quando eu penso nisso, na virtualidade em oposição à realidade, eu me lembro de um provérbio africano que diz o seguinte: para educar uma criança é preciso uma aldeia inteira. Talvez pudesse se aplicar isso também hoje. Para educar uma criança, precisamos da cidade inteira. Eu acho que para isso, a educação tem que sair um pouco de dentro da sala de aula. É até um pouco perigoso dizer isso, mas eu vou dizer, eu acho que a criança aprende muito mais fora da sala de aula, aprende muito mais fora das quatro paredes da sala de aula do que apenas dentro da sala de aula. Tá? Eu vejo isso acontecer na frente dos olhos todos os dias. Eu não quero dizer que aprendizagem seja a mesma coisa que educação. Provavelmente sejam coisas diferentes. Provavelmente na escola tem mais a questão da educação, do desenvolvimento da cidadania, desses valores que devem ser preservados e que também acho que devem ser preservados. Mas há também necessidade de conhecer a realidade. Às vezes as pessoas dizem assim, mas a criança, até mesmo na televisão, assiste televisão, vê propaganda, vai entrar na sociedade consumista. Bem, mas a criança, eu acho que tem que ficar exposta a isso. Ela não pode ser protegida disso. A escola não pode ser uma redoma que isole a criança da sociedade. Então, eu acho que tudo isso faz parte, tá? E a virtualidade, então, não é uma coisa que não é real. Existe não só uma realidade virtual, mas existe também uma virtualidade real. Tudo é real. Eu acho que a educação é essencialmente virtual. Não dá. O que é uma biblioteca, por exemplo? Uma biblioteca, para mim, é um centro de virtualidade. O que interessa, o conteúdo da biblioteca, não são os livros colocados, não são os livros postos nas prateleiras. O que caracteriza a biblioteca, o que dá vida à biblioteca, é o conteúdo dos livros. E esse conteúdo, de certa maneira, é também virtual. Então, não existe educação sem virtualidade. Eu acho que muita gente já falou disso. Eu me lembro de Pierre Levy, me lembro de Castles, a ideia de que não existe apenas ao lado, a ideia de que ao lado de uma
realidade virtual, existe também uma virtualidade real. E eu acho que isso é importante, eu acho que isso deve também ser considerado. Perfeito. Parece, então, que você imagina que essa virtualidade real e essa realidade virtual possam ser efetivamente aplicadas ao avanço da educação naquilo que você chama de cidade educadora. O que é essa cidade educadora, Wilson? Eu, de certa maneira, já antecipei isso, né, quando eu falei da criança. Então, a cidade educadora é, novamente, essa ideia de que a criança não aprende apenas dentro da sala de aula, mas também fora, mas também no encontro com os colegas, mas também nas redes sociais, não é? Eu acho que é interessante essa ideia da aprendizagem fora da sala de aula. Existem já pesquisas bastante sobre isso, que têm trazido, assim, bastante contribuições, que tem analisado e, como eu disse, constatado que há uma aprendizagem maior, aprendizagem ainda, sem uma grande preocupação com a educação, mas que a aprendizagem é importante, e o que se vê é que o aluno aprende muito mais fora da sala de aula do que dentro da sala de aula. Não se desprestigia aí a sala de aula, não vamos eliminar a sala de aula, mas temos que tentar abrir essas quatro forças, não é? E, às vezes, eu não quero também dizer isso, eu acho que não é muito positivo, mas o que eu vejo, às vezes eu vejo assim com netos meus, como a escola atrapalhou a aprendizagem deles. Eles iam muito bem, aprendendo muita coisa, e a escola, de certa maneira, parece que acaba reprimindo esse desejo imenso que eles têm de aprender, né? Apresentando coisas que não são muito relevantes para ele. Às vezes, aquilo que é relevante para o professor não é relevante para o aluno. O aluno, algumas pessoas, às vezes, não entendem isso quando eu digo que o problema do aluno é que ele não tem passado. O professor tem um passado, e ao ter o passado, ele pode olhar para o futuro. Como o aluno não tem passado, é difícil para ele prever o futuro. É difícil para ele fazer uma coisa que vai ser útil daqui a 10 ou 20 anos. Ele não vê relevância naquilo. Então, esse é também um desafio do professor, né? Acho que é isso. Eu me perguntava, enquanto você falava, desse cenário em que uma cidade educadora é possível. Eu me perguntava se, neste momento político-econômico que nós estamos vivendo, nós não podemos pensar em algum retrocesso nesses projetos que os teóricos e os pesquisadores podem ter para a educação brasileira, pensando, por exemplo, na integração da rede pública de ensino à utilização das redes sociais. Retrocesso, eu acho que depende dos interesses de quem tem o poder nas mãos, principalmente quando se trata de uma organização, de uma visão, de uma estrutura, de um sistema verticalizado, né? Então, naturalmente, aquelas pessoas que têm acesso ao conhecimento, e na medida em que sentem que esse acesso também se transforma, esse conhecimento é uma questão de poder, poderá não haver interesse em disseminar, em divulgar esse conhecimento, né? Porque se o conhecimento é um valor social, e é um valor social importante, como, por exemplo, aprender uma língua estrangeira. A pessoa que sabe uma língua estrangeira poderá ter como é que se diz, um capital social maior do que uma pessoa que não tem esse conhecimento. Então, talvez, e eu acho que acontece, quem tem esse conhecimento não está interessado em que outros adquiram esse conhecimento. Então, de uma maneira muito sutil, vão apresentando barreiras e que vão, até já falei isso, inclusive, num capítulo do livro da parábola, não há interesse, há uma maneira sutil de fazer com que o aluno se auto-exclua, não é? Aparentemente, o cara não quer estudar, não quer aprender, não tem interesse em nada. Na realidade, ele é, de certa maneira, induzido a pensar assim, não é? Ele é induzido de que é incapaz, né? Quantos e quantos alunos eu já vi assim, eles dizendo, eu não consigo aprender isso, professor. Ele foi feito, todos, eu acho que é um lugar comum isso, todos nascemos iguais, todos nascemos muito próximos um do outro. Então,
o aluno é induzido, é levado a acreditar de que é melhor ele não aprender uma língua estrangeira, por exemplo. Para que vai perder tempo? Vai aprender uma coisa mais útil, ou vai aprender um conhecimento que sirva mais aos interesses de pessoas que têm o poder nas mãos. Eu acredito um pouco nisso. Agora, isso é muito sutil e é muito difícil de perceber, porque isso fica muito subterrâneo, assim, né? Nem sempre está visível, está explícito, né? Realmente, eu acho que é difícil isso. Eu não sei, eu ainda no fundo, eu sou otimista. Eu acho que se o mundo não está ficando melhor, eu acho que pelo menos ele está ficando menos pior. E apesar de tudo que está acontecendo, ainda acho que há essa possibilidade. E acho que a tecnologia, acho que as redes sociais, acho que tudo isso que está acontecendo, que está disseminando, invadindo essas diferentes camadas da sociedade, eu acho que isso, junto com a violência que torna uma violência que sempre existiu, que até acho que agora é menor ainda, né? Então, apesar de tudo isso, traz também muita coisa boa, traz também alguma esperança para a gente, e eu acho que o mundo realmente está ficando cada vez menos pior. É a minha maneira de ver. Como sempre, as conversas com os nossos autores poderiam se estender indefinidamente, porque muitas das coisas que o Wilson, por exemplo, acaba de dizer, dão motivo a muita reflexão. Mas, infelizmente, nós não podemos ficar aqui a tarde inteira, e eu quero, então, agradecer ao doutor Wilson Leffa a sua participação em nossa conversa, que significa um verdadeiro lançamento virtual de redes sociais e ensino de línguas, o que temos de aprender. Wilson, muito obrigado. Eu espero que os nossos leitores e os que nos assistem levem para si algumas das coisas ditas, como o conhecimento, como valor social, como a necessidade que temos de democratizar esse conhecimento, para que o poder finalmente perca esse hieratismo e passe a ser exercido em nós, em rede. Você, então, seja sempre muito bem-vindo na Parábola Editorial, e os nossos leitores certamente vão querer ouvir as suas últimas palavras agora. Bom, em primeiro lugar, em último lugar, muito obrigado pela oportunidade. Eu acho que na minha vida acadêmica, me honra mais do que já ter recebido, pelo menos umas 2 ou 3 vezes, convites para publicar na Parábola. Então, isso é uma coisa que nos honra muito, como eu já disse. Tá? Tenho participado de algumas obras coletivas, como capítulos, e essa foi, então, a primeira vez que eu participei, assim, organizando, junto com o professor Araújo, um livro pela Parábola. E o futuro, né? Se houver mais oportunidade, seria ótimo. Muito bem. Muito obrigado pela oportunidade, Marcos. Eu vou pedir aos leitores que mandem e-mails para você cobrando novos livros. Um grande abraço e apareça sempre que possível nos nossos bate-papos aqui. Um grande abraço, Marcos, e muito obrigado.